Mais disposição para o seu dia, melhor humor, desempenho sexual melhor, corpo mais definido e você ainda vai ficar até mais inteligente. Esses são alguns benefícios que uma pessoa com a sua testosterona bem ajustada tem. Mas existem hábitos comuns no nosso dia a dia que fazem com que a testosterona caia. O 15º hábito da nossa lista é o sedentarismo. Pessoas que caminham menos do que 8.000 passos por dia acabam tendo um nível mais alto de estresse. O cortisol vai derrubar a testosterona e outros fatores inflamatórios do nosso corpo relacionados exatamente ao sedentarismo também vão reduzir a produção natural de testosterona. Se você é uma pessoa que é muito parada no seu dia a dia, é importante que você comece a se movimentar mais. Não precisa necessariamente fazer algum exercício físico. Lógico que isso vai ser muito bom, mas o simples fato de você se movimentar mais durante o seu dia já é interessante. Existem alguns aplicativos de celular e até relógios que monitoram quantos passos você dá por dia. 7.000, 8.000 passos é interessante para você começar a melhorar a sua saúde no modo geral e, claro, a testosterona vai se beneficiar disso. O 14º hábito é comer muito pouco. Isso aqui está muito relacionado a um quadro de desnutrição mesmo. O fato de você consumir menos nutrientes vai impactar em todas as funções do seu corpo. A testosterona não fica de fora. O 13º é até curioso, a falta de exposição a mulheres atraentes. Olha só, é da nossa natureza toda essa questão da procriação. Você sabia que a primeira linha de código do nosso DNA é faça sexo? Porque biologicamente a gente é programado para fazer com que tenhamos filhos e com isso o nosso gene se perpetue. Para um homem, a ideia de produzir mais testosterona está associado a toda a ideia de acasalamento e também a produção de espermatozoides. Estar exposto a um ambiente que tem mulheres atraentes vai ajudar a sua produção de testosterona, mano. Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. O 12º hábito que está aniquilando a sua testosterona é uma dieta pobre em micronutrientes. A gente vai falar aqui basicamente do zinco, magnésio e vitamina D. Esses micronutrientes são achados de forma muito fácil em uma dieta saudável. Então a carne vermelha principalmente vai te trazer esses nutrientes. Algumas sementes como o de abóbora também vai te proporcionar. Eu vou te deixar claro que uma alimentação saudável já vai te suprir essas necessidades. Mas a gente já fez vídeo aqui no canal, inclusive, que eu aprofundo quais alimentos você precisa ingerir para conseguir fornecer para o seu corpo toda a matéria-prima para que ele consiga produzir essa testosterona. O 11º, esse infelizmente está muito presente no nosso dia a dia, é o estresse crônico. Algumas pessoas acham que o estresse é puramente ruim, mas se você parar um instante para pensar, o estresse ele é ótimo, ele gera movimento. Você faz coisas com mais intensidade, com mais disposição quando você está sob algum estresse. E se a gente voltar aos nossos antepassados, o momento de estresse no dia deles era muito importante para que eles conseguissem caçar ou então sobreviver a alguma luta com algum animal. Agora, o problema é quando o estresse ele é crônico, porque aí os seus níveis de cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, vão ficar elevados e isso vai impactar fortemente a sua produção natural de testosterona. Lembra que a gente falou lá em cima sobre o sedentarismo? Então, esses dois aqui caminham juntos. Se você resolver a questão do sedentarismo, você já vai ajudar bastante essa ideia aqui do estresse crônico. O 10º da lista você tem que tomar um pouco de cuidado para colocar em prática no seu dia, hein? Porque é a ideia de estar submisso. A submissão faz com que comece a tirar todo aquele instinto seu de combate. E a testosterona é um forte hormônio do combate e está muito associado à prática de artes marciais com o aumento de testosterona. Você nunca pode esquecer que o nosso corpo hoje é uma evolução daqueles nossos antepassados que tinha muito isso no dia a
dia deles. O combate era natural. E então a falta desses combates, você estar muito submisso no seu dia a dia, faz com que o seu corpo entenda que não precisa então desse hormônio que é tão importante para essa questão. Mas falo para você tomar cuidado, porque se você tem um chefe, o chefe manda fazer uma coisa, o cara, não, eu vou ser submisso não, eu vou aumentar minha testa aqui. Então não pode ser um pau mandado da mulher também lá. Tem que tomar cuidado aí também. Quem manda nessa porra aqui sou eu! O nono da lista também é um baita mal que a gente tem vivido na sociedade atual, que é a baixa exposição ao sol. É muito relacionado a baixa testosterona com a baixa exposição ao sol. E se você parar para pensar, de novo, como que os nossos antepassados viviam? Muito expostos ao sol. Então a recomendação mínima para você ter benefícios da exposição ao sol é você ter uma exposição semanal de pelo menos 3 vezes. Em média, 15 minutos para pessoas que têm pele clara. Quanto mais escura a pele, maior a necessidade dessa exposição ao sol. Coloque isso na sua rotina. E você não precisa necessariamente estar numa piscina, numa praia, ficar ali deitado, tomando sol. Não é isso. É você estar exposto ao sol 15 minutos, 3 vezes por semana, ao menos. Nem que seja no ponto de ônibus. Uma dica que eu dou com frequência é, se você tem o seu horário de almoço, quando terminar ali de almoçar, não tem aquele momentinho ali do relax pós-almoço? Caraca, vai para debaixo do sol. Lá, mas e se o dia estiver nublado? Não importa, você estando ali, você já se beneficia também. Lá, eu não tenho tempo para isso. Isso acontece contigo, Rani? Acontece. Reflita comigo, irmão. As pessoas que estão em presídios, eles têm tempo para tomar sol. E você? O oitavo hábito que está matando a sua testosterona é consumo excessivo à cachaça. Galera que gosta aí de tomar as biritas, isso vai fazer com que a sua inflamação corporal aumente e com ela a queda da sua testosterona. Fala, mas eu gosto de tomar uma cervejinha, eu gosto de tomar um negocinho. Entenda que o tópico aqui é o consumo excessivo. Você tomar uma cervejinha de vez em quando, tomar um drink com os amigos, sei lá como é que é a sua rotina, isso não vai te atrapalhar nessa questão. Agora, se você encher a cara e fazer isso com frequência, aí sim. E pegando carona nessa questão da inflamação do álcool, e até tá bem relacionado, a gente vai falar do cigarro. Faz com que o estresse oxidativo aumente, a inflamação aumente, e tudo isso vai impactar negativamente na sua testosterona. E isso me faz até refletir um pouco sobre como que um hábito ruim, ele puxa outros hábitos ruins. Muito facilmente uma pessoa que gosta de fumar, ela também gosta de beber, ela também é sedentária, e ela também comete alguns outros pontos que eu ainda vou trazer nesse vídeo. Ou seja, é meio que um hábito ruim puxando o outro. Um hábito bom, ele acaba trazendo outros hábitos que também são bons. Quais são os hábitos que têm regido a sua vida? O sexto da lista eu tenho certeza que vai te surpreender. Eu vou falar da inatividade sexual. Então, se você tem feito pouco amorzinho, você vai ter aí a sua testosterona diminuir. Tem um hormônio que está muito relacionado a toda essa questão sexual, de procriação e etc. Então é meio que assim, o seu corpo vai entender. Caraca, se você for casado, alguma coisa do tipo, você pode até conversar com a sua parceira, ó, eu vou aumentar a nossa testosterona aí, porque a mulher também vai se beneficiar de uma elevação da testosterona. A mulher também produz testosterona. O número 5 é um dos primeiros indicados quando a pessoa quer aumentar a testosterona dela. É o exercício resistido. A gente conhece mais aqui como a musculação. O simples fato de você fazer força faz com que o seu corpo entenda que você precisa ser mais forte. E ainda tem uma outra questão. Se esse exercício ele for intenso, esse músculo entende que ele precisa ficar maior. E todo o processo de aumento de músculo, de hipertrofia, exige testosterona. O simples fato de todo esse mecanismo estar acontecendo, o seu corpo identifica que uma produção maior de testosterona vai ser boa e ele vai produzir mais. Não adianta simplesmente você ir para a academia e fazer alguma coisa lá. Até vai ter algum benefício, mas para você ter os reais benefícios da musculação, redução de gordura
gordura do seu corpo, aumento de massa muscular, fazendo com que o seu corpo fique definido e mais bonito, você precisa treinar bem. E essa questão de treinar bem vai tanto de encontro a uma intensidade alta, quanto a respeito de você ter um treino que tem um volume de exercícios sérios que vão fazer com que esses benefícios cheguem. Se você quiser ajuda com isso, você pode se tornar um aluno meu. E não só você vai ter acesso a programas inteiros de treino que eu montei de forma calculada, levando em consideração todos os pontos que a ciência aponta que são importantes, como também eu vou colocar à sua disposição todo o meu time de personagens para fazer os ajustes necessários para você. E eles vão estar à sua disposição a qualquer momento. Eu faço tudo isso para te dar todo o suporte que você precisa. E claro, a gente entrega várias outras coisas. Se você quiser conhecer esse trabalho, tem um link aqui embaixo. O quarto da lista ele é bem comum e vamos ver se você tem feito isso. É o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados. A gente vai falar de alimentos que têm em sua composição uma quantidade excessiva de óleos vegetais, açúcares e gorduras trans. Tudo isso vai fazer com que o seu corpo se inflame, vai impactar também na produção de testosterona. Toma cuidado com o que você tem comido. O terceiro hábito que mata a sua testosterona e você consegue resolver ele ainda hoje é dormir pouco e dormir mal. Se você dormir menos de 7 horas por noite, você já vai ter impactos negativos em todas as funções fisiológicas do seu corpo e a testosterona é uma delas. Porque esse sono ele é importante para regular todo o seu corpo e produzir esses hormônios que são importantes para nós. E a qualidade do sono se refere ao quanto que esse sono tem a potência de fazer todas essas questões acontecerem. Então não adianta só você dormir de 7 a 8 horas por noite, que é a recomendação, mas que você também tenha cuidados com a qualidade desse sono. A gente também já fez vários vídeos aqui no YouTube te ajudando exatamente nessa questão. Não tem porquê você não corrigir isso ainda hoje. O segundo hábito são as dietas vegetarianas ou então dietas com muito baixo consumo de gorduras boas, porque a testosterona produzida através dessas gorduras, especificamente do colesterol. Para o seu corpo produzir a testosterona, ele precisa de uma matéria-prima. Matéria-prima essa, o colesterol. E você precisa comer essas coisas. De novo, a gente está falando de alimentação e do quanto que vai impactar não só na sua produção natural de testo, mas em várias outras funções do nosso corpo. Tudo que você come se torna você. Então, quando você estiver frente a uma refeição saudável, com uma boa proteína, boas gorduras, bom carboidrato, todas aquelas coisas vão ser matéria-prima para se tornar quem você é. Se você estiver frente a uma pizza com muita gordura, lanche, a mesma coisa. Todas aquelas coisas que você está prestes a comer, seja o que for, vai se tornar parte de você. Esse é um apelo que eu te faço para você olhar com mais atenção para o que você tem comido. Hoje a gente vive numa situação de muita alimentação só pautada no prazer do comer. A gente chama de alimentação hedonista. Você comer é muito mais do que simplesmente matar a fome ou ter prazer nesse ato. E sim, você nutrir o seu corpo para que ele funcione melhor. Então, olhe com mais cuidado para o que você tem comido, porque isso vai mudar completamente quem você é e a forma com que você vive. O primeiro hábito que mata a sua testosterona, e de novo, eu quero que você utilize isso com sabedoria, é você evitar competições. A pessoa sai do vídeo. Eu vou sair competindo pra galera agora. Trânsito, ferrou. Academia vai querer ter os pesos que os outros. Tamo competindo. Não é sobre isso. Uma competição saudável, ela faz com que todo o seu corpo, ele entre nessa questão de ficar mais forte, mais poderoso para conseguir competir de forma melhor. Então, o fato de você estar sempre fugindo de competições, você deixa de estimular o seu corpo
corpo nessa questão. É interessante que você esteja sempre se desafiando também, porque aí é uma competição de você com você mesmo. E tudo isso vai te ajudar drasticamente tanto a viver melhor, melhorar a sua autoestima. Claro, né? Você tem que ganhar as competições para isso. Vale uma partida de Call of Duty? Vale, velho. Vale, só não pode só fazer isso, né? Daqui a pouco o cara tá lá 50 horas na frente do computador. E o seu próximo passo para aumentar a sua testosterona vai ser assistir esse vídeo aqui, ó. Que nele eu vou te ensinar exatamente o que fazer de forma prática no seu dia para fazer com que essa testosterona suba. Então, mano, clica now.